Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a consolação, a direção, a unção, o poder do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a sua família. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20 e 21, ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Desculpe ser tão repetitivo quanto esta questão da lei e da graça. Mas é exatamente isto que esta epístola aos Gálatas trata. Paulo procura com muita veemência, dizer, afirmar que, embora a lei seja boa, ela é impossível de justificar quem quer que seja. Então, ele com muita veemência, repito, ele diz, ora, se a lei tem que ser aplicada a quem recebeu Cristo como Senhor e Salvador, se a lei tem que ser aplicada, tem que continuar na nova aliança, por que Cristo morreu? Para que ele morreu? Se a lei tem este poder. Primeira coisa. Segunda coisa, Paulo diz que a graça de Cristo, ela é suficiente. Ela não precisa de nenhum outro adicional. Não é receber a graça de Cristo, ser justificado por Cristo e estar embaixo da escravidão da lei. Não, não é. Aquele que tem Cristo, aquele que se entregou a Cristo, aquele que conhece a Cristo, ele automaticamente não vai fazer aquilo que é prejudicial ao ser humano. Ele não vai fazer isto. Isto é uma questão automática. Pelo contrário, o que Cristo fala a respeito dos inimigos? Amar. O que Cristo fala a respeito do próximo? Amar. O que é que Cristo fala a respeito do necessitado? Servi-lo. Do sedento, dar-lhe água. Do faminto, alimentar. Do nu, cobri-lo. Então, aquele que tem Cristo, ele automaticamente, ele faz isto. É a graça de Cristo que o leva a fazer isto. Não é uma exigência de lei. Não é uma obrigação legal. Não é. Pelo contrário, Cristo nos diz, através da sua palavra, em 1 Coríntios, no capítulo 13, que todas as nossas atitudes em benefício de alguém, se não for carregada por gestos de amor, não tem nenhum significado diante de Deus. Então não é apenas servir por obrigação, servir por amor. Isto é a nova dispensação. Então, nessa nova dispensação, nessa nova aliança, Paulo, ele diz que ele não mais vive, mas Cristo é quem vive nele. E o viver que ele tem aqui na terra, nesse corpo
carnal. Ele vive pela fé no Filho de Deus, para glorificar o Filho de Deus, para exaltar o Filho de Deus. Por quê? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, o amou. E mais que isso, se entregou por ele, para que ele tivesse vida plena, vida abundante, vida eterna. Ele experimentou a graça de Deus, por isso ele vivia desta forma. Você já experimentou a graça de Deus. É assim que devemos viver, para a glória dele. Que o Senhor nos abençoe. Amém.